Apocalipse 14, verso 6. Diz assim, verso 6, né? 14, verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno a pregar aos que se assentam sobre a terra, cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Eu preguei recentemente aqui a primeira parte desse versículo 7, que fala assim: temei a Deus. A primeira parte desse versículo 7, que fala assim: temei a Deus e dá-lhe glória, né? Eu fiz um sermão, uma mensagem, na qual eu expliquei a primeira parte do que significa temer a Deus, baseado naquela história de Abraão, né? Quando Abraão foi sacrificar seu filho Isaque, no exato momento em que ele ia matar Isaque, apareceu uma voz que falou com ele, disse: não mates, né, a criança, porque agora eu sei que você teme a Deus. E temer a Deus não é simplesmente algo que você diz. Eu falei sobre isso, né? É algo que você faz, é uma atitude. E quase sempre é uma atitude de sacrifício, de compromisso, de entrega. Uma atitude que afeta todas as áreas da sua vida. Está lá no YouTube essa pregação, né? O que significa temer a Deus. E hoje eu vou me concentrar mais na segunda parte, que fala sobre dar glória, né? Dar-lhe glória e adorai. Adorai a Deus. O que significa dar glória a Deus? O que significa adorar a Deus? Existem milhares de religiões, milhares de igrejas que estão pensando que estão adorando a Deus. Uma coisa é você adorar a Deus, outra coisa é você pensar que adora a Deus. Sabe por quê? Porque para adorar a Deus não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma. Para adorar a Deus existe método. Não sei se você já viu na Bíblia a história de Uzá. Já ouviu? Uzá. Foi um dia quando Davi assumiu o seu reinado, ele foi buscar a arca, que estava lá na casa de uma pessoa lá, né? Foi buscar a arca de Deus para trazer para Jerusalém. E ele encarregou Uzá era um dos encarregados, um dos levitas, né? Que eram as pessoas encarregadas daquele serviço do santuário, serviço da arca. Eram as pessoas escolhidas por Deus para trabalhar naquilo. Vocês sabem me dizer o que aconteceu com Uzá? Em determinado momento, disse que eles vinham trazendo a arca e disse que a arca ia caindo, porque eles iam trazendo a arca em cima de um carro puxado por bois. Disse que os bois tropeçaram, a arca pendeu para cair, ó. No que ela pendeu para cair, que Uzá percebeu que ela ia cair, o que foi que Uzá fez? Segurou a arca para ela não cair. O que aconteceu com ele? Disse que ele foi fulminado na mesma hora, caiu duro, morto. Olha, na minha compreensão, na sua compreensão, a gente acha um exagero, né? Ele foi proteger a arca para a arca não cair e Deus matou ele. Mas isso reflete o quê? Ninguém pode fazer o serviço de Deus, ninguém pode adorar a Deus do seu próprio jeito, da sua própria maneira, do jeito que você quer. Deus tinha estabelecido um método para conduzir a arca. Sabe que método é esse? 2 levitas na frente, 2 levitas atrás, e a arca era segurada por 2 varais, e um varal ia no ombro da frente, outro varal ia a outra parte do varal ia no ombro de trás. Do mesmo jeito eram os outros 2 do outro lado. Esse era o método que Deus tinha estabelecido para que fosse feita a condução da arca. Se você for ler o livro de Êxodo, é um livro que tem centenas e centenas de regras estabelecidas por Deus. Você sabe também o que aconteceu com Nadab e Abiú? Já vou falar nesses dois. Nadab e Abiú. Eles eram os 2 filhos mais velhos de Arão. Arão era o sumo sacerdote, escolhido por Deus para ser o chefe do santuário. Era o maioral do santuário. E os 2 filhos dele seriam seus sucessores, Nadab e Abiú. Deus estabeleceu um incenso para que fosse fabricado e que fosse usado dentro do santuário. E Nadab e Abiú, na hora de entrar no santuário, não tinha aquele incenso, entendeu? Foi o que eles fizeram. Pegaram o incenso que tinha lá, entendeu? Não tinha aquele incenso que Deus falou que era para fazer, específico para usar lá. E eles, não vai dar tempo para a gente fazer, então vamos pegar isso aqui mesmo. Pegaram o que tinha lá, entraram. O que foi que aconteceu com eles? Sabe me dizer? O que aconteceu com eles? Diz que eles foram fulminados na mesma hora, que tiveram que puxar
eles com uma corda. O sumo sacerdote, quando ele entrava no santuário, ele entrava com um sino amarrado na cintura e uma corda amarrada nele. Porque o sino, o barulho do sino dava a entender para as pessoas de fora de que ele estava vivo. Se o sino parasse de tocar e demorasse muito, ninguém podia entrar para tirar ele lá de dentro, porque se entrasse morria também. O que é que eles faziam? Puxavam a corda. Tudo para Deus, tudo no reino de Deus, tudo no plano de Deus tem método. Tudo tem forma correta de se fazer. Não é do jeito que eu quero, entendeu? Não é do jeito que você, é assim, desse jeito, mas eu acho melhor assim. Você pode fazer do jeito que você quer, mas nem sempre será aceito por Deus. Você lembra da história também de Caim e Abel? Não fala sobre isso, né? Deus pediu que eles trouxessem uma oferta. Está na Bíblia essa história de Gênesis capítulo 4. A gente não vai ler tudo, mas Deus pediu que eles trouxessem uma oferta. Disse que Caim trouxe uma oferta, ofereceu a Deus. Abel também trouxe uma oferta, ofereceu a Deus. Lá está escrito que Deus aceitou a oferta de Abel, mas Deus não aceitou, rejeitou a oferta de Caim. Por quê? Porque a oferta de Caim era diferente daquilo que Deus tinha pedido. Não foi da forma que ele pediu. Entendeu? Você acha que Caim, ele fez com más intenções a oferta dele? Ele fez com má vontade? Você acha que ele não fez de coração também? Mas ele simplesmente fez de uma forma que Deus não pediu. Aqui está escrito, a gente acabou de ler, Apocalipse 14, uma ordem, um chamado para as pessoas, dizendo assim: adore a Deus, não é assim? Temei a Deus, dai-lhe glória. Adorai, eu acho muito interessante esse versículo, porque ele faz uma ligação com o Antigo Testamento. Adorai aquele que fez o quê? O céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Adorai. Muitas pessoas pensam, meus irmãos, no tempo que nós vivemos hoje, muitas pessoas mesmo, elas pensam que adorar a Deus é gritar. Sabia? Existem centenas, se não milhares de religiões baseadas nisso. Sentimentalismo, êxtase, emocionalismo. Muitas pessoas, elas vêm para as igrejas, muitas pessoas que vêm muitas vezes para a igreja adventistas, elas se sentam e elas se sentem muitas vezes incomodadas porque elas percebem o silêncio na igreja. Você não escuta ninguém gritando, entendeu? Porque elas se acostumaram já com um estilo de adoração onde eles acreditam que adorar a Deus é com barulho, é com grito. Tem um rapaz uma vez, estava tendo um culto lá, e ele começou a pular. Ele pulava, eu não sei como ele conseguia pular da altura dessa cadeira, o pulo dele. E ele era tipo assim, ele fazendo assim, quanto mais alto ele pulasse, mais ele estava adorando a Deus. Essa era a compreensão dele. Entendeu? Nós vamos entender, meus irmãos, na Bíblia, se é isso que Deus quer que a gente faça. Se esse é o tipo de adoração. Você sabe qual é o método certo de adorar a Deus? Do mesmo jeito que havia um método de carregar a arca, no ombro, que havia um tipo de oferta que deveria se oferecer a Deus, se oferecesse Deus não aceitava, existe um método também que você deve adorar a Deus. Nós temos aqui esse problema, né, que alguns pastores chegam e dizem, não, essa música aqui pode usar, né? Essa daqui não pode. Essa aqui pode, essa aqui não pode. Exatamente, esse é o contexto. A música em si, ela reflete a adoração. Ela em si não é adoração. A adoração é algo que vem por trás, entendeu? Eu quero que você leia comigo, primeiramente, Mateus 15. Nós vamos ler duas passagens, Mateus 15 e depois João. Agora primeiro vamos ler Mateus 15, né, para que você compreenda bem. 8 e 9. Eu quero que você confira, para depois você não dizer assim que eu estou inventando história. Eu vou mostrar a vocês tudo que está na Bíblia, né? Tanto para você que está aqui na igreja, como para quem está assistindo pela internet. Qual é a forma correta de se adorar a Deus? Veja, Mateus 15, verso 8 e 9. Diz assim, este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em quê? Em vão me adoram, ensinando o quê? Doutrinas que são preceitos de homens. Observem, um povo inteiro
uma nação inteira de pessoas estavam adorando a Deus, mas em vão. Por que eles estavam adorando em vão? Porque as doutrinas deles estavam contrárias às doutrinas de Deus. Olha, veja bem, aí está uma base, um princípio para você entender o que é adoração. Doutrinas contrárias à vontade de Deus. Doutrinas baseadas em ensinamentos de quem? Dos homens. Se uma pessoa segue doutrinas que estão baseadas em ensinamentos dos homens, essa pessoa está adorando a Deus em vão. Eu quero que você leia comigo agora João. Depois de Mateus aí, né, João? A história da mulher junto ao poço. A mulher perguntou a Jesus: eu sei que vocês adoram em Jerusalém, nós adoramos nesse monte. Então Jesus responde a ela aí no verso 23. João 4, 23. João 4, 23. Todos acharam? Diz assim: mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Observe bem, o primeiro ponto que a gente viu aqui foi que doutrinas de homens impedem você de adorar a Deus corretamente. Fazem com que as pessoas adorem a Deus em vão. Deus não escuta a adoração dessas pessoas. São pessoas que louvam a Deus, que cantam hinos maravilhosos, mas as suas doutrinas estão contrárias à vontade de Deus, então elas estão adorando a Deus em vão. Aqui fala que Deus procura que tipo de adorador? Que adore Ele em espírito e em verdade. Agora eu vou mostrar para vocês, preste atenção, eu vou mostrar para vocês na Bíblia o que significa adorar a Deus em espírito. Você sabe o que significa adorar a Deus em espírito? A Bíblia mostra. Tem um capítulo lá em Romanos que não vai ter tempo para a gente ler, mas ele fala entre o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito. Jesus falou assim uma vez: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não é isso? Observe bem. Para que você entenda o que significa adorar a Deus em espírito, basta você entender o que é o contrário do espírito. A Bíblia mostra o que é o contrário do espírito. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, o contrário do espírito é a carne. Pessoas que não adoram a Deus em espírito, elas adoram a Deus em carne. O que significa adorar a Deus na carne? Exatamente o que eu estava falando para vocês aqui. Adorar a Deus na carne, sabe o que é? Sentimentalismo, emocionalismo. Tudo isso é carne, entendeu? Tudo que está ligado à emoção diz respeito à carne, diz respeito à parte sensorial do seu corpo. Como é que você adora Deus na carne? A carne, para que ela possa se expressar, ela precisa de estímulos. Quais são os estímulos? Eu poderia fazer isso aqui para mostrar uma demonstração a você, mas não vou fazer isso porque a nossa igreja não faz isso. O que é que acontece? Eu coloco uma música alta aqui, entendeu? E eu começo a gritar, e outra pessoa aí começa a gritar, e outra ali começa a gritar, e sem você perceber, isso começa a lhe contagiar. Entendeu? É mais ou menos quando quem já foi aqui, eu já participei, né, de festas do mundo, quando entra aquele artista, né, em cena e começa a cantar, tem umas mulheres que desmaia, tem outras que choram, não é isso? Isso é o quê? Carne. Entendeu? Isso é manifestação da carne. E as pessoas estão fazendo isso hoje aonde? Dentro das igrejas. E estão dizendo que isso é adorar a Deus. Mas é uma adoração carnal. Percebe? É uma adoração baseada na carne, no sentimento. O que é que a Bíblia fala sobre isso? Vamos ler rapidamente para a gente não demorar. Efésios, abra sua Bíblia em Efésios. Efésios fica aí depois de Gálatas. Coríntios, né? Romanos, Coríntios. Gálatas, aí tem Efésios capítulo 4. Efésios 4, 30. Diz o seguinte: não entristeçais o Espírito de Deus, não é isso? No qual fosse selado para o dia da redenção. Aí o verso 31 diz assim: longe de vós, o quê?
toda amargura, cólera, ira e o quê? Gritaria e blasfemas, e bem assim toda malícia. Essas coisas, gritarias, essas outras coisas aí, elas fazem o quê com o Espírito de Deus? Entristecem, entendeu? Entristecem o Espírito de Deus. Deixa eu pegar aí. Preste atenção. Método. Jesus falou: os verdadeiros adoradores precisam adorar o Pai em espírito e em verdade. Eu mostrei a vocês agora, eu vou mostrar um exemplo bíblico desse tipo de adoração, entendeu? Pessoas adorando na carne e pessoas adorando em espírito. Abra agora aí em Reis, 1 Reis 18. O livro de Reis fica no Antigo Testamento aí, um pouquinho antes de Salmos. Onde tem ali a história de Elias e os profetas de Baal. 1 Reis 18. 1 Reis 18, a partir do verso 26, está registrado vamos dizer assim, né, o duelo que houve, né? O duelo que houve entre Elias e os profetas de Baal. O que foi que Elias pediu que se estabelecesse ali? Eles iam fazer um altar e Elias ia fazer outro altar. E Elias disse assim: o Deus que responder por fogo, esse é o Deus verdadeiro. Aí, ali, a gente pode perceber o contraste, entendeu? Vou ler aqui para vocês. O contraste entre o verdadeiro adorador, que adora a Deus em espírito, e os adoradores pagãos. Veja bem, verso 26, 1 Reis 18, 26. Diz assim que eles, né, tomaram o novilho que lhe fora dado, prepararam e invocaram o nome de quem? De Baal. Desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse. O que é que eles faziam? Manquejavam e se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em alta voz, porque Baal é Deus, pode ser que ele esteja meditando ou atendendo necessidades, ou viajando, ou dormindo, e ele despertará. E aí no verso, veja, preste atenção agora, o verso 28, né? E eles clamavam em altas vozes e o quê? Se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Eu vou continuar a leitura aqui para você entender agora como foi que Elias agiu, né? Então Elias, o verso 30, né? Então Elias e todo o povo disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas, tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. Isso aqui é 1 Reis 18, vamos ler agora o verso 35, né? Deixa eu ver. 33, né? 33. Então, armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto, sobre a lenha. Disse ainda: fazei a segunda vez, e fizeram. Disse mais: fazei a terceira vez, e fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste retroceder
coração deles. O verso 38. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, e ainda lambeu a água que estava no rio. Até aí. Você consegue perceber o contraste aí? Maneira de adorar a Deus, maneira de buscar a Deus. Um grupo de pessoas, os falsos profetas, eles andavam arrodeando ali o altar deles, e disse que eles manquejavam, puxavam numa perna, se cortavam com lancetas, com lanças. Não sei se vocês já viram um tipo de adoração que existe chamada-se autoflagelo, que é a pessoa que fica se flagelando. Lutero praticou isso, o autoflagelo. Preste atenção, isso vem de longa data. Isso é o quê? Falei para vocês agora há pouco. Uma adoração carnal. Uma adoração carnal, baseada no sentimento, baseada em estímulos sensoriais do corpo, a carne. Observe a maneira como Elias adorou a Deus e buscou a Deus. O que foi que Elias fez? Ele começou a gritar, ele começou a pular, ele começou a falar línguas estranhas. Foi isso que ele fez? O que foi que ele fez? Ele simplesmente disse: ó Senhor, escuta-me, mostra a esse povo que tu és Deus, eu sou o teu profeta. A adoração de Elias, a oração de Elias é a expressa imagem do que significa adorar a Deus em espírito. Prestou atenção? Adorar a Deus em espírito. Eu preciso abrir para que você veja, né? Porque eu sei, eu estou memorizado, mas é bom você ver. Gênesis 6. Gênesis 6. Rapidamente, para que não demore muito aqui, para vocês pegar a prática mesmo aí em abrir versículos da Bíblia. Gênesis 6, verso 3. Gênesis 6, verso 3. Comecinho da Bíblia aí. Não tem como errar. Primeira, terceira, quarta página da Bíblia aí, né? Gênesis 6, verso 3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é o quê? Você abriu essa passagem aí? Gênesis 6, verso 3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é o quê? Carnal. E seus dias serão 120 anos. O que é que acontece, meus amigos? Eu começo a pregar aqui, eu começo a abrir a Bíblia, eu começo a ler, explicar a Bíblia. Isso não estimula a sua carne, isso só estimula o seu espírito. Mas se eu começar a cantar, se eu começar a dar agudos altíssimos aqui, tem alguns irmãos que vão chorar. E eles vão achar que isso é o toque do Espírito. Mas esse é simplesmente um estímulo carnal. Vocês estão entendendo? O que eu estou explicando aqui para vocês, nem é que é proibido você sentir emoção, não. O que eu estou dizendo aqui para vocês é que é errado você focar a sua adoração em emoção. Focar a sua adoração em sentimento. Existem pessoas que viciam a mente nisso. E elas vêm para a igreja, se ninguém gritar, se ninguém falar alto, se ninguém disser aleluia alto, ela sente que Deus não estava ali. Porque ela acha que Deus só está ali quando ela sente aquele abalo emocional. E isso é a mesma coisa que acontece nas religiões orientais. Não sei se vocês já viram, acho que vocês nunca participaram disso, né? Mas as religiões orientais, as religiões africanas, eles usam tambores, entendeu? Eles começam a bater os tambores, começam a bater, e quanto mais eles batem, mais aquilo afeta a mente das pessoas e elas caem, entendeu? E aquele emocionalismo, preste atenção agora, viu? Aquele êxtase emocional abre o caminho para a atuação dos anjos caídos nas pessoas. Entendeu? Quando a pessoa entra em êxtase e ela começa a ter aqueles espasmos e começa a cair, é um sinal de que abriu espaço para que os anjos maus entrem nela. Isso é uma adoração carnal. A gente leu Apocalipse 14, 6, 7. Adorem a Deus, temei a Deus e dai-lhe glória. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas. Adore a Deus verdadeiramente, em espírito e em verdade. Vamos continuar abrindo a Bíblia para que a gente entenda o que é a adoração verdadeira. Quando o Espírito Santo está em você, Deus lhe conduz à adoração verdadeira. Lucas capítulo 4,
verso 16. Você tem que se tornar hábil aí na abertura da Bíblia, viu? É interessante você treinar em casa, entendeu? Eu abri ali, ó, Lucas, Mateus, Reis, Apocalipse, Gênesis. Lucas capítulo 4, verso 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Só até aí. Aqui está descrevendo Jesus na igreja. Na verdade, ali a igreja era uma sinagoga, entendeu? Que foi o que se tornar o protótipo do que é as igrejas hoje. Era uma casa onde os judeus se reuniam. A cada sábado, eles estavam lá. Aqui diz que Jesus tinha o costume de todo sábado, está escrito aí, você acabou de ler, né? Ele foi para a sinagoga, segundo o seu costume. A Bíblia fala que Jesus, antes de começar seu ministério, ele era carpinteiro. Se era costume dele, significa que todo aquele período em que ele estava trabalhando na carpintaria, ele trabalhava nas suas atividades seculares durante a semana, ele sempre encerrava as atividades e ao sábado estava na sinagoga. Era o seu costume. E nesse dia ele abriu o livro do profeta Isaías, porque foi dada a oportunidade a ele para ler. Cada pessoa tinha oportunidade, né? A sinagoga é interessante. A pessoa se levantava para ler, entendeu? E depois se sentava para explicar. Interessante, né? As pessoas aí, ó, que vocês estão tudo aí, ficavam tudo em pé. E a pessoa que estava explicando ficava sentada. E diz que Jesus se levantou para ler e depois, logo aí ele fala de que ele se assenta para explicar. Era assim o costume na sinagoga, né? Mas a parte que eu quero chamar a atenção aqui é que diz aí, ele disse assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. As pessoas aí, hoje em dia no mundo afora, dizem que quando o Espírito entra nela, o que é que acontece? Elas caem. Observe, você vai perceber muito isso aí. Quando o Espírito entra nelas, elas começam a falar línguas enroladas, entendeu? Elas começam a gritar. Elas começam a correr. Tem uma igreja ali que o cidadão ele corria do púlpito até a porta, assim, ó. E vinha da porta para o púlpito. E perguntaram o que é que está acontecendo. Ele disse: é o Espírito do Senhor que entrou em mim. Aconteceu isso com Jesus aqui? Observe a maneira de Jesus se comportar. Isso é adorar a Deus em espírito. Ele se levantou para ler, leu o que estava escrito na Bíblia, se sentou para explicar. Você não precisa nem ver a cena, só em ler você percebe a cena, não percebe claramente como era que Jesus estava. Entenda, irmãos, o contraste que a Bíblia mostra entre a verdadeira adoração e a falsa adoração. Jesus disse: os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito. Eu mostrei para vocês a maneira como Elias, Abel, entendeu? Aqui, Jesus. Para fechar essa parte, eu quero que você leia agora Gálatas 5. Gálatas é um pouquinho antes de Efésios, que a gente leu agora há pouco. Gálatas, capítulo 5. Essa passagem é muito conhecida, de Gálatas 5, 22. Olha só. Preste atenção, viu? Leia aí com atenção. Gálatas 5. Pode abrir aí. Deixa eu ir. Vem pra cá. Aqui, ó. Gálatas 5, 22. Aqui, ó, 22. Gálatas 5, 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Achou isso aí, não? Gálatas 5, 22 e o 23 diz: domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O que significa adorar a Deus em espírito? Olha bem, irmãos, o contraste.
A adoração de hoje diz que adorar a Deus em espírito, adorar a Deus é gritar, adorar a Deus é pular. Observe o que é adorar a Deus em espírito, você acabou de ler aqui. O fruto do espírito é o quê? Amor, bondade, mansidão, domínio próprio. Uma pessoa que grita, que pula descontroladamente, está sem domínio próprio. Está adorando a Deus na carne. Essas mesmas pessoas que adoram a Deus dessa forma, olha, eu vou dizer aqui, mas não vou citar o nome, porque é antiético você citar o nome das pessoas, né? Essas mesmas pessoas dessas igrejas, muitas vezes, ouvi uma vez, eu estava sentado aí fora, passou aqui em frente à igreja, quando viu que era a igreja adventista, fez assim, ó. Entendeu? Onde está o quê? O amor. Onde está o amor? Porque viu que era a igreja adventista, é uma seita, virou a cara para o outro lado. Entendeu? São pessoas que recomendam dentro das suas igrejas, não fale com os irmãos dessa igreja aí. Glauciana disse a mim que uma vez ela foi para uma igreja, e ela sentou lá atrás, aí disse que o pastor disse assim, o Satanás está entre nós. Não foi? Vamos orar a Deus que o Satanás está entre nós. Observe, irmãos. Eu li um livro uma vez, um teólogo lá de uma igreja dessas, ele falou assim, ó, a igreja adventista é uma heresia defecada do cristianismo. E tinha algumas pessoas que não sabem o que é defecada, né? As fezes, a pessoa quando vai no banheiro. Ele disse que a igreja adventista é uma heresia defecada do cristianismo. Eles tratam assim, olha, eu respeito todo mundo. Pessoas dos mormons já foram lá em casa, eu digo, entra aqui. Eles não duram muito, porque eu começo a explicar a Bíblia, eles correm, né? Mas entra aqui. Testemunho de Jeová, tem um rapaz que ia lá sempre em casa, trabalha no mercado, você conhece, que vende aquelas sacolas. Ele ia lá em casa, sempre. E recebia ele, começava a explicar a Bíblia, também não demorava muito. Mas nessas igrejas, eles proíbem de falar com os adventistas. Aqui fala que o fruto do Espírito é o quê? Amor, bondade, não é isso? Longanimidade, domínio próprio, paciência, alegria. Onde está isso? Ele diz, não, o sinal do Espírito é você falar línguas estranhas, né? E começa a falar aquela confusão, ninguém entende nada. Ele diz, isso é que é o sinal que você está com o Espírito. Não é isso que a palavra de Deus diz. Observe bem, irmãos. Eu estou mostrando a vocês passagens bíblicas. Eu fui dar um estudo bíblico com Moisés, eu me lembro. Ali na rua da Baixa. Não foi num beco que tem lá. E a gente começou a dar o estudo, tudo bem. Quando, mais ou menos na 10ª lição, eu fui na 11ª lição, a mulher chegou para a gente e disse, olha, o pastor da minha igreja disse que vocês não viessem mais. Eu disse, mas como foi isso? Não, porque a gente foi falar para eles que a gente estava recebendo estudo de vocês e vocês são adventistas. Aí ele disse, mas é isso, ela está dizendo que a gente não vem, ela mesmo está dizendo, então a gente não vai forçar ela a querer ouvir, né? Mas ela foi desencaminhada pelo pastor dela lá, entendeu? Proibiu. Esse é o tipo de espírito, né, de adoração que existe. Para concluir, agora eu quero só mostrar a vocês essa parte que fala da doutrina. Onde diz lá que adore a Deus, né? Adore a Deus, aquele que fez o céu, a terra. A gente leu, a primeira passagem foi essa, né? O mar e as fontes das águas. Aí está mostrando a forma correta, o método correto, a doutrina correta de adorar a Deus, adorar o Criador. Qual é a parte da Bíblia, o mandamento de Deus que aponta para o Criador? Está lá em Êxodo 20, você não precisa nem ler, abrir se quiser, mas está lá em Êxodo 20, verso 8. Fala exatamente isso. Diz que Deus, ele disse assim ao seu povo, lembra-te do dia de sábado, para o santificar. Porque em 6 dias fez o Senhor o quê? O céu, a terra, o mar, exatamente como está escrito aqui em Apocalipse. Adore o Criador. Deus está dizendo na sua lei o método que ele estabeleceu para que você adore a ele. Entendeu? Aí a pessoa diz, não, o sábado foi abolido. Nós estamos no tempo da graça. Jesus ressuscitou no domingo. Observe bem. O domingo, eu digo sem sombra de dúvidas, é um mandamento de homens. Lembra daquela passagem que a gente leu em Mateus 15? Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens.
Quando a igreja institui um sistema de adoração baseado no dia de domingo, ela está adorando a Deus em vão, porque ela está seguindo um método, um padrão diferente daquele que Deus pediu. Lembra da história de Uzá que eu falei? Lembra da história de Nadab e Abiú? Lembra da história de Caim e Abel? Caim estava bem intencionado para oferecer aquela adoração a Deus. Do mesmo jeito são as pessoas hoje no mundo. Elas estão com a Bíblia na mão, estão indo para a igreja, mas estão reverenciando a Deus de uma forma que ele não pediu. E isso, por Deus, é considerado uma adoração em vão. Somente quando as pessoas se voltarem para obedecer aquilo que Deus pede, seguir o mandamento dele, é que eles estarão estabelecendo um mandamento, estabelecendo uma adoração verdadeira para Deus. Eu quero que você volte agora para Apocalipse 14, que eu vou fechar com uma coisa terrível, que é uma coisa necessária de dizer, mas é uma coisa terrível. Volte lá para Apocalipse 14. Eu nunca vi uma mensagem tão impopular quanto essa, a mensagem do sábado. Onde você fala sobre isso, você é rejeitado, você é criticado. As pessoas se revoltam contra você. Eu quero que você leia comigo a terceira voz, que é Apocalipse 14, verso 9 e 10. Apocalipse 14, verso 9 e 10. Seguiu-te a este outro anjo. Achou? Você achou? Grave bem esse versículo aí, para você não esquecer. Eu vou explicar ele. Apocalipse 14, 9. Seguiu-se a esse outro anjo, terceiro, dizendo, em grande voz: se alguém adora a besta, a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Só até aí. Preciso explicar para que vocês entendam o que significa adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na fronte e na mão. É exatamente um método de adoração que foi estabelecido contrário àquilo que Deus falou. Eu falei para vocês aqui que o método que Deus estabeleceu na sua lei está centralizado no dia de sábado. Esse foi o dia que Deus escolheu. Olha bem, eu posso gostar ou não disso, entendeu? Eu posso pensar assim, mas poxa vida, o sábado é o dia que eu mais trabalho, que eu mais ganho dinheiro, entendeu? Para mim, isso pode parecer uma coisa inconveniente. Do mesmo jeito era para usar disso. Olha, eu podia levar isso aqui no ombro, mas ia ser muito pesado. Eu vou botar aqui na carruagem aqui para o boi levar. Que o boi leva e eu não preciso carregar esse peso. Mas tudo isso era o quê? Opinião dele, pensamento dele, raciocínio dele. Adorar a besta, a sua imagem, receber a sua marca, significa exatamente aquelas pessoas, nesse tempo que nós estamos vivendo, que irão reverenciar o domingo no lugar do sábado. Que irão estar seguindo o sistema do mundo. Que o sistema do mundo já está implantado, né? Já está implantado. Todo mundo guarda o domingo hoje, não guarda como a gente guarda o sábado, né, sem fazer nada, mas o domingo é o dia que quase ninguém trabalha, não é isso? E isso vai o quê? Isso vai só se intensificar mais. Existe um interesse religioso por trás de fazer com que o domingo seja respeitado de forma mais plena. Fechar bares, entendeu? Fechar tudo. Tem uma carta lá que fala assim: o dia da família. Dia da família. O dia do descanso da natureza. O dia do descanso ecológico. O dia em que as fábricas param. E isso vai parecer bastante positivo para as pessoas, porque vai ser realmente algo benéfico para elas em determinado grau. Só que todo esse benefício, todo esse descanso, todo esse privilégio, todo esse
esse bem que eles vão tentar colocar no domingo, foi uma coisa que Deus já preparou, que pediu que fosse feito no sábado. O método de Deus é o sábado. O método que Deus estabeleceu, onde a sua adoração é centrada, é o sábado. Você pode dizer assim, as pessoas costumam dizer isso, né? Eu adoro a Deus qualquer dia, né? De certa forma, eu posso adorar a Deus qualquer dia. Só que o dia especial que Deus prefigurou na Bíblia é o sábado. Não foi o adventista que criou isso. Basta que você lê a Bíblia, você vai perceber. O próprio Deus que fala isso. Hoje existem igrejas que construíram recentemente o Templo de Salomão, né? Uma igreja imensa que diz que é uma réplica do Templo de Salomão. Você vai perceber o Templo de Salomão tinha toda aquela estrutura. O que é que estava lá no centro do Templo de Salomão? Era a arca. E na arca estava a lei. No coração da lei está o quê? O sábado. Sempre esteve lá, no coração da lei. As pessoas hoje fazem o templo, a réplica igual. E cadê o sábado? Não, aqui o sábado foi abolido. Exatamente aquilo que estava no centro da adoração do antigo Israel é aquilo que as pessoas removeram de hoje. O que é que vai acontecer com as pessoas que fizerem isso? Você acabou de ler comigo aí. Diz que elas beberão de quê? Prestou atenção aí? Beberão de quê? Do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura. Eu já pesquisei, irmãos, ali a Bíblia várias vezes. Não existe uma maldição maior do que essa na Bíblia. Existem pessoas que foram punidas por Deus no Antigo Testamento. O povo de Israel, os judeus, os babilônios. Vários povos foram punidos. Mas essa daqui é a maior maldição da Bíblia. Ser punido com a cólera de Deus sem mistura. O que significa sem mistura? Toda vez que Deus punia alguém, entendeu? Toda vez que Deus punia alguém, ele misturava com a misericórdia no meio, entendeu? Com a misericórdia. E a pessoa era punida, mas ainda tinha um alívio, entendeu? Mas essas pessoas que estarão reverenciando o domingo no tempo do fim, rejeitando o sábado, elas sofrerão a ira de Deus sem misericórdia. As pessoas criticam a igreja adventista, porque falam muito do sábado. Mas eu preciso falar sobre isso aqui, para que vocês entendam. Vou deixar esse vídeo gravado na internet, porque isso é uma advertência severa demais para ser desconsiderada. As pessoas que estarão reverenciando um falso dia de adoração, adorando a Deus de uma forma que Ele não pediu, rejeitando o sábado da Bíblia, elas serão as pessoas que receberão a maior punição da Bíblia. A maior maldição já dada sobre os seres humanos. Deus, Ele é justo, Deus é misericordioso, mas Deus também pune. E a punição de Deus, ela vem, quer as pessoas estejam preparadas ou não. Desobedeceu a Deus, desatendeu a Deus, terá que colher os resultados. Terá que colher as consequências. Eu, particularmente, também não gostava do sábado, entendeu? O sábado era o dia que eu ia para a piscina. Ia jogar bola, entendeu? Era um dia que eu tirava para lazer. Mas, de repente, eu comecei a estudar a Bíblia. E eu percebi que eu tenho que levar em consideração, não o que é que eu acho, mas o que é que Deus leva em consideração. Você vê essa reverência, esse respeito para com Deus. E que Deus tem para com as suas leis, com os seus mandamentos. Irmãos, tinha muito o que vos falar, mas vou ter que encerrar por aqui, porque o tempo já está avançado, né? Algumas pessoas já estão querendo ir para casa. Então vamos orar, né? Vamos ficar de pé. E numa próxima oportunidade a gente continua falando sobre isso. Senhor Deus e Pai, nesse momento nós te agradecemos, porque nós aprendemos hoje sobre o que significa adorar a Deus de fato. Como Jesus falou, a adoração precisa ser em espírito e em verdade. O espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito. Muitas vezes nós estamos buscando emoção, buscando sentimento, mas a nossa adoração precisa ser baseada no espírito, no que a tua palavra fala, no que o Senhor revela. E a tua palavra mostra que também a adoração precisa ser baseada na verdade. A verdade é aquilo que o Senhor fala, não aquilo que a gente acha. Se a tua palavra diz algo, então é isso que a gente deve seguir. Por mais que isso confronte nossa opinião. Vem nos dar entendimento, Deus, disso. Nos ajudar a viver essa mensagem, a pregar, porque essa é uma advertência terrível para o mundo.
A tua lei não muda, a tua palavra não muda, o teu mandamento não muda. E as pessoas que ousarem lutar contra isso irão colher consequências terríveis. Que o Senhor venha nos ajudar a divertir essas pessoas enquanto há tempo. E nos ajude também, ó Deus, a escapar desse juízo, fazendo o que o Senhor manda. Nos dá uma semana de paz na tua presença, é o que pedimos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém.